Nos episódios anteriores falamos sobre a recuperação judicial, mas quais são as vantagens de um processo de recuperação judicial? Esse é o tema do nosso PG On Air hoje. Eu sou Thomas Santana, sócio do PGLO. E eu sou a Maria Fabiana, sócia do PG Law. Maria Fabiana, para a gente começar o assunto, explica um pouco para a gente por que uma empresa opta pela recuperação judicial ao invés de outras formas de reestruturação da sua dívida financeira? Então, na verdade, ela geralmente tenta fazer uma negociação extrajudicial antes, mas chega num determinado ponto ali da sua crise, né, ao momento que a sua situação financeira vai ficando pior, a recuperação judicial realmente ela traz alguns benefícios e proteções maiores do que uma recuperação extrajudicial, por exemplo, ou mesmo uma renegociação individual. E uma renegociação individual também, ela acaba sendo mais difícil de você ter do que essa negociação coletiva que é possibilitada pela recuperação judicial. E eu acho que vale lembrar aqui também que além da reestruturação financeira, as empresas que mesmo que entram na recuperação judicial, elas geralmente fazem, né, em conjunto ali, uma reestruturação operacional, o que é bom para a empresa, porque ela acaba diminuindo custos, ela identifica, por exemplo, produtos ou serviços ali da sua esteira que não são rentáveis, né, eles são produtos deficitários e exclui esses produtos, diminui seus custos, o que acaba também facilitando a própria reestruturação financeira, seja dentro da recuperação judicial ou não. Mas, basicamente, a recuperação ela é procurada pelas empresas no momento em que a situação realmente já está um pouco mais agravada, em razão das proteções que a recuperação judicial oferece. Inclusive, com relação a essas proteções, agora eu te pergunto, Thomas, o que você acha que são qual que é a melhor vantagem, a maior vantagem da recuperação judicial em relação à proteção dos ativos da empresa numa recuperação judicial? Não, certamente a recuperação judicial ela é uma medida salutar quando você está falando de reestruturação financeira. Por quê? Acho que o grande benefício que de plano você tem num processo de recuperação judicial é a concessão da recuperação judicial, ela permite o que a gente chama do stay period, ou seja, é um período de 6 meses, 180 dias, no qual a empresa devedora terá os seus ativos protegidos mediante suspensão das ações e execuções contra ela proposta pelos credores. Então, quando você vê que uma empresa está em dificuldade, é comum você ter ali os bancos executando, fornecedores, etc., e aquela corrida contra o caixa da empresa. Penhora online, penhora efetivamente de ativos, leilão de ativos, e com esse dia a dia conturbado, é muito difícil uma empresa conseguir se reestruturar. A recuperação judicial ela vem e dá uma pausa. Então, olha, durante 180 dias, essas dívidas não podem ser cobradas, primeiro porque elas estão sujeitas à recuperação judicial, então elas vão ter que ser negociadas em um plano de recuperação judicial que vai ser futuramente no processo analisado, negociado e votado pelos credores, e as ações ficam paralisadas, evitando exatamente essa corrida contra os ativos da empresa. Certamente esse fôlego ele é muito benéfico, né? Ele traz uma segurança maior para a empresa para que ela possa realmente focar em determinados pontos que você até comentou sobre estrutura operacional, eventualmente descontinuidade de algum produto da linha, esse tipo de medida que também é super importante numa reestruturação de uma forma global. Sem dúvida, esse período de suspensão, que inclusive pode ser prorrogado, né, é bem interessante para deixar essa renegociação acontecer. E falando em renegociação, de que forma, né, você vê que a recuperação judicial pode ajudar ou colaborar, ou, né, qual que é as medidas aí para que a empresa devedora consiga renegociar suas dívidas e mantenha ali a sua atividade de uma forma salutar por um longo período? Então, a gente comentou um pouco do Stay Period. O Stay Period ele entra como ferramenta fundamental no que a gente fala que é o fluxo de caixa da empresa. Se a empresa está em dificuldade financeira, o seu fluxo não tá funcionando. Sendo bem simplista, chega no fim do mês, eu não tenho dinheiro para pagar as contas.
A hora que eu congelo essas dívidas, eu, pelo menos momentaneamente, não tenho que pagá-las. Consequentemente, eu consigo reestruturar o meu fluxo para que a minha atividade comece a ser rentável já no D1 da recuperação judicial, já que aquela dívida está congelada, e aí eu vou ter ali 60 dias, que é o período para apresentar o plano de recuperação judicial, para negociar com os meus credores uma forma de pagamento daquela dívida que ficou para trás. A dívida do dia a dia após a recuperação judicial, ela tem que ser paga normalmente, as empresas devem seguir com isso de uma forma natural. Se a empresa não consegue pagar a sua dívida ordinária no dia a dia após o pedido de recuperação judicial, mesmo com o stay, então a gente está num cenário que é falência. Então realmente o negócio não funciona mais. Ora, se ela é uma empresa que ela tem um ativo interessante, ela tem um negócio interessante que merece ser preservado, ela não vai ter esse tipo de dificuldade em realocar o seu fluxo. Então, basicamente, você tem ali uma paralisação, né? Aquele fluxo que eu tenho ali dos 180 dias, ele salta para frente e eu vou negociar essa dívida com os meus credores. E aí, com parcelamentos mais alongados, 5, 10 anos, eventualmente um período de carência, inclusive, em cima dessa dívida, maior do que esses 180 dias. Até um corte na dívida em determinados casos. Enfim, aí a forma de negociação ela é ampla. O importante é que eu devo aplicar formas iguais para credores iguais. Isso é o que a lei de recuperação judicial impõe e deve ser respeitado dentro do plano de recuperação. Você tocou também num ponto importante aqui na nossa discussão. Eu queria entender um pouquinho qual que é a sua visão, Maria Fabiana, sobre os benefícios específicos para as empresas quando ela escolhe a recuperação judicial, do ponto de vista do acionista, dos credores, dos demais stakeholders que estão ali envolvidos no negócio. Como que você vê isso para esses atores, né? Não só o devedor? Na verdade, a recuperação judicial, se a gente pensar que o cenário pior, né, dela seria a falência, então comparando a recuperação com uma falência ela demora anos, né, para se resolver. Muitas falências nem se resolvem, né? A gente tem falências aí em andamento há 30 anos, 20 anos, e apesar do legislador estar tentando mudar esse cenário para fazer a falência um pouco mais efetiva, isso não aconteceu até agora, né? Então, esta demora que acontece na falência, ela gera uma depreciação muito grande nos ativos da empresa. Então, no momento em que aqueles ativos vão ser vendidos, o valor deles já é muito menor e, portanto, o pagamento que os credores vão receber também será muito menor e o acionista, claro, perdeu ali o investimento que ele fez naquele empreendimento, naquela empresa. Além da perda de empregos, ocorre ali uma ruptura na cadeia de fornecimentos. A gente viu até que, no caso, alguns casos, né, de grandes falências e recuperações judiciais, os fornecedores que eram ligados àquela empresa sofreram muito também, né, entraram numa crise também. Então, comparando este cenário da falência agora com a recuperação judicial, a gente tem que, na recuperação judicial, ela preserva um valor de uma forma mais efetiva porque ela mantém justamente, ela tem como objetivo manter a atividade em funcionamento. E mantendo a atividade, a princípio, essa atividade, né, com a renegociação das dívidas, com o stay period, como você comentou, ela deve voltar a ser lucrativa. E ela voltando a ser lucrativa, tanto os acionistas, claro, vão preservar ali o investimento que eles fizeram naquela empresa, como os credores têm uma chance de recuperar os seus créditos numa taxa maior do que eles teriam num cenário de falência. E, além disso, a gente, falando de outros stakeholders, então trabalhadores, fornecedores, consumidores, a gente mantém estes postos de trabalho, mantém a cadeia de fornecimento em andamento, os consumidores continuam tendo acesso àqueles produtos, que também, né, impacta a concorrência naquele determinado local onde a empresa atua. Então, acho que neste ponto, a recuperação judicial é bem mais benéfica. Além disso, acho que a gente já comentou no episódio anterior, dentro da recuperação judicial existe a possibilidade de a empresa devedora receber um dinheiro novo, né, que a gente chama de deep financing. Então, ela recebe um financiamento, pode ser de algum credor, pode ser de um terceiro, de um dinheiro que vai vir limpo,
para ela investir, seja ali na sua estrutura, seja para melhorar o seu fluxo de caixa, seja ainda para pagar os próprios credores. Então, e essa pessoa que faz esse investimento, o investidor do Deep Finance, ele tem uma segurança muito grande dentro da recuperação judicial. Então, essas possibilidades, elas acabam ajudando a preservar o valor da empresa, o valor do ativo da empresa, porque considera-se que esta empresa em funcionamento, que é o que a recuperação judicial permite fazer, ela vale mais do que se ela tivesse que ser liquidada. Foi muito esclarecedor, era isso que a gente queria passar para os nossos telespectadores. Tenho certeza que eles estão muito mais conhecedores, esclarecidos sobre o tema. Eu, com certeza, estou. Obrigado e até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada a vocês de casa que estiveram com a gente aqui neste episódio. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube. A gente se vê no próximo episódio do PG On Air.